É isso? Beleza. Vou botar um share aqui. Vamos lá. Deixa eu arrastar isso aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Beleza. Vamos lá. Bom, então, assim, eu vim conversando com vocês, né? Até parei na pirâmide, falei sobre comida. Aí, às vezes, durante a aula, assim, eu vou emendando um assunto que puxa o outro, né? E só para ter uma curiosidade no meio da aula, assim, para não ficar maçante, chata, né? Conhecimentos à partes e adversos, né? Sempre é bom. Sempre é bom. Então, da história da fisioterapia, né? Bem antiga, ó, 4.000 anos antes de Cristo, 395, ó, começou lá na Ásia, né, a ginástica curativa, né? Ó, 2.698, tudo isso documentado, tá, gente? 2.698 anos antes de Cristo, muito tempo, né? Chinês, Hongqi, desculpa, eu não sei falar chinês muito bem. Criou exercícios respiratórios, ó. Tem a fisioterapia respiratória, tá vendo? Eles vão aprender lá que existem manobras que você faz no sistema respiratório, em caixa torácica, para tirar a secreção do indivíduo, melhorar o padrão respiratório do indivíduo. Então, ele já estava tentando criar ali condições para melhorar, né? E principalmente para evitar a obstrução de órgãos, né? Aí, aqui, ó, lembra desse Galeno aqui, ó, depois de Cristo? Que bagunçou lá na Idade Média, lembra disso? Então, ele criou ginástica planificada para tronco e pulmões, para corrigir tórax deformado. Olha só, né, o tórax deformado, interessante, não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu voltar aqui. O tórax deformado, na fisioterapia, vocês ouvem muito assim, né, a parte anterior, né, seria do tórax, né? Você tem o que eles chamam de tórax de peito de pombo, ou tórax de sapateiro, né? Já ouviram falar esses nomes? Não. Não? Olha só. O tórax de pombo, aquela pessoa que tem o tórax voltado para frente, uma deformidade óssea, as costelas e o externo são mais voltados para frente, né? É uma deformidade, chama-se tórax em peito de pombo. E o tórax de sapateiro é aquela pessoa que tem um tórax aprofundado, quando o externo, esse osso aqui, ó, chamado externo, manúbrio, corpo e processo tifoide, isso é para dentro. Por que deram esse nome de tórax de sapateiro? As pessoas dão os nomes, né? Porque o sapateiro, quando ele perceberam antigamente, o sapateiro, né? O que ele fazia? Quando ele ia consertar a sola do sapato, ele botava o sapato assim e batia, martelava a sola do sapato no próprio tórax, né? Aí afundava, dava deformidade, né? E assim, naquela época, nos séculos passados, quem trabalhava era criança, gente. Lembra? Você olha esses filmes na Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1920, 29, né? Foi um pouquinho antes ali, 29. As crianças para a rua engraxar sapato, tal, consertar solo, então elas pregavam o sapato assim, batia. Como ela era criança em fase de desenvolvimento, o tórax ia entrando, aí ficava aprofundado aqui. Então eles chamam de tórax de sapateiro ou de pombo, né? A pessoa tem muito para fora com deformidade. Então, nessa época aqui, ó, esse indivíduo que é o Galeno, né, que destruiu a ciência lá, a comunhão da igreja, aquela história toda que eu contei para vocês, ele já começou a tentar corrigir tórax deformado, né? Perfeito? Vamos lá. Então assim, na verdade, e é uma coisa que a gente observa, infelizmente, hoje há mais preocupação com a cura do que com a prevenção. Antigamente sempre foi assim, na verdade, né? A gente sabe hoje que o ideal do profissional de saúde é prevenir as doenças, porque isso gasta menos dinheiro público no final das contas, na questão. E para o indivíduo, claro, se o indivíduo não fica doente, é melhor para ele e é melhor para o Estado, né? Mas na antiguidade não se tinha, né, a preocupação com a cura, ou seja, não se tinha conhecimento. Estava até vendo um programa hoje com minha esposa, o History Channel, eu gosto muito, falando sobre, tem um programa, a história da humanidade, a história de todos nós, a história da humanidade, enfim, a descoberta do antibiótico, né, da penicilina, como foi interessante, como o indivíduo, na época da Primeira Guerra Mundial, e o Alexander Fleming, o nome dele, né, tanto que tem até um laboratório de Fleming, né, vocês já ouviram falar, o Alexander Fleming,
na Primeira Guerra Mundial, ele ficava transtornado, porque às vezes o indivíduo tomava um tiro de raspão no braço, ou um tiro que não era em área vital, ele conseguia fazer o processo cirúrgico, retirava o projetil, enfim, mas o indivíduo, depois de 2, 3 semanas, o tecido em volta necrosava, começava a ficar estranho, febres enormes, morria. Não se tinha, assim, não se sabia por que estamos perdendo, né, esses pacientes, etc. E tal, enfim. Daí, né, a história, né, ele começou a retirar o tecido morto, né, necrosado das pessoas que morriam com ferimentos que não eram fatais ou em áreas vitais no braço, que homens fortes, saudáveis, depois de 2, 3 semanas, morriam depois de curados de alguma, né? Então ele percebeu que ele, no microscópio antigo, mas já dava para ter uma noção, micro-organismos, bactérias, já tinha conhecimento de bactérias, né? E aí, um ferimento a bala simples no dedo do pé poderia te matar, né? Então esse era o problema. Por quê? Porque você tinha um processo infeccioso. Não existia antibiótico terapia. Antibiótico? Não existia fármaco antibiótico, né? E durante anos, né, o Alexander Fleming tirando esse tecido, observando, enfim, e durante um acidente de trabalho, ele trabalhando, ele esqueceu uma placa de Petri, né? É uma plaquinha de vidro que tem em laboratório que a gente faz colônia de bactéria. Ele deixou aquilo aberto, esqueceu, um mês. E aquilo se contaminou. E ele percebeu que aquilo se contaminou com fungo. E o fungo naquela plaquinha foi crescendo e as bactérias em volta que ele estava estudando começaram a se morrer. Ele falou, olha, esse fungo está conseguindo destruir bactéria, então ele está... O que ele faz? Pois é, daí nasceu o primeiro antibiótico. Já existia, né? Mas aí nós descobrimos o primeiro antibiótico na Primeira Guerra Mundial, a famosa penicilina, que é a bezetacil que você toma às vezes hoje, aí, que vai pra caramba. Estão me ouvindo? Que dói pra caramba mesmo. Dói, né? Dói, né? O que dói é a agulha, que a agulha é aquela de canhão verde, ela é 30/7, ela tem que ser mais grossa, porque a penicilina... Ah, não, professor, depois que espalha, já era. Eu que tenho amidalite, tenho que só tomar antibiótico e anti-inflamatório. A Imagina, melhor coisa é anda tomar todo uma o dia só. todo. Só toma uma, não é? Estamos dois, quando tem Então, amidalite. por que Eu que tenho dói? amidalite, aí eu tomo Sim. antibiótico e anti-inflamatório. Por que que ela dói tanto? Porque ela é cristalizada, né? Então, ela Sim, tem, né? sim. E eles misturam. Então, quando ele injeta no seu músculo, são cristais. E aquilo vai sendo liberado para a corrente sanguínea aos poucos. Por isso que dói bastante, né? O problema foi no dia que eu tive que tomar os dois juntos, eu tive que ir embora meio torto, né? Porque o anti-inflamatório, depois que ele espalha, ele começa a doer um pouquinho também. Dói porque ele é oleoso. O fármaco, quando ele é injetado no músculo, se é glúteo ou braço, o que vai dizer se ele vai doer muito ou doer pouco, antes, na hora ou antes ou depois, é a viscosidade dele. Se ele é aquoso, problema nenhum. Se ele é oleoso, né, para que ele serve? Para ele ficar no músculo um pouco mais tempo e ser liberado para a corrente sanguínea de forma mais lenta e contínua. Se ele é cristalizado, ele vai demorar muito mais. Por isso que, por exemplo, às vezes você toma uma só, você não toma várias. Diferente do comprimido, que você tem que tomar de 8 a 8 horas, entendeu? Enfim, dói por isso. Mas ele descobriu. Ou seja, aí são dados interessantes, porque começou a se salvar vidas, porque pessoas que tinham ferimentos simples não morriam mais, né? E até interessante, com a descoberta da penicilina desse fungo, e se chama penicilina porque o fungo já era conhecido. O nome da penicilina se deve ao nome científico do fungo, chama-se Penicillium. Aí botaram o nome penicilina, que é produzido por ele. Não é legal? Mesetação não comercial, ali é penicilina, tem dentro. Então, descobriu. E a partir daí, é interessante porque de todo mundo que está aqui, ó, há 4 pessoas que estão me assistindo aqui, uma não estaria viva se não fosse os antibióticos, devido às questões bacterianas, né? Então, isso deu um salto enorme, um salto gigantesco para a ciência, né? Não é legal? Eu acho legal. E foi descoberto ao acaso. Ao acaso. Né? Vamos lá. Top, top. Sem querer foi.
sem querer, né? Pois é. Então, sempre se preocupou com a cura e não com a prevenção, ou seja, né? E desde sempre foi nessa situação. Na Idade Média, né, começa, né? Aí que você começa a desgraça da ciência, né? Vamos dizer assim. Desgraça no sentido de involução. Aí evoluiu, por quê, né? Aquela questão do poder, né? Do poder divino, sei lá. Enfim, divino, divino não de Deus, mas divino de que a igreja mandava, etc e tal, você poderia ser um herege, enfim. E a sociedade era estabelecida por organização, né? Ou seja, eram as pirâmides, né? Em cima você tinha o clero, na ponta, o cristianismo. O serviço era divino. Você estava no mesmo nível do rei, estava no mesmo nível do imperador romano, aquela história toda. Você estava no nível ali. Tanto que eu até expliquei para vocês, assim, lembra que o Papa, os papas até antes do Bergoglio, né? O Ratzinger, assistam aquele que eu falei para vocês, que é muito bom. Quem não viu, assista. Os Dois Papas no Netflix, muito bom. Ah, outra coisa, para quem gosta da Casa de Papel, estreou hoje a 4ª temporada, tá? Tá bom. Então, o clero... Creio eu que os pessoal tá sabendo. Tá, todo dia domingo, professor. Entendeu? Não entendi. Sua voz está um pouco rouca. Creio eu que todo mundo já tá sabendo. Todo dia domingo. Todo dia domingo, cara. E todo dia domingo, todo dia de beber. Esse é o problema. Só que eu não posso beber, que eu tenho que estar sóbrio para dar aula aqui. Mas vamos lá. Mas é uma tentação, tá? É uma tentação. Mas vamos lá. Então, assim, lembra, o Papa, ele se vestia exatamente igual ao imperador romano, ou seja, estava de igual ali os dois, né? A nobreza, né, era para a guerra, né? E as camadas populares, camponês, se servia para trabalho e dane-se. Então, você tinha as castas, né? Então, o camponês, coitado, era o que mais, né? Então, ou seja, o que acontecia, né, os fenômenos naturais, era por decisão divina, né? Ah, era um raio, era o castigo divino. Então, os eventos demoníacos é um evento negativo. Então, tudo que era ruim, aconteceu uma tragédia. Alguém na minha família morreu de peste negra, né? Enfim, era ação do demônio. Enfim, não se tinha essa questão. Percebam, lá na Grécia, os caras já estavam falando em doença com hormônio, com Hipócrates, fazendo um juramento que você tal. Na Idade Média, os caras falando já, não, o que aconteceu na sua vida porque é do demônio. O que é natural, voltou. Voltou-se negativamente, cientificamente dizendo, entende? Então, interrompeu avanço na ciência e também na área de saúde, óbvio. Ou seja, porque o nosso corpo físico, considerado na Idade Média, ele era inferior. Idade Média, ele era inferior. Ou seja, porque se prezava mais a questão da alma, o que você vai fazer aqui, por aí vai. Né? Então, a valorização da alma e menosprezo ao corpo na Idade Média pela questão da religião, né? Os doentes eram tratados em salas dos enfermos, não possuíam espaço para exercício físico, o uso da atividade física como cura foi interrompida, tudo piorou. Na Idade Média, gente, tudo piorou, tudo foi embora, tudo que foi descoberto pelos gregos e árabes e asiáticos, tudo isso aqui a igreja pegou, escondeu, pegou para ela, usou como tortura e dane-se. E foi por aí. Ou seja, ditatorial, para tomar o poder. Igreja católica, o cristianismo na época, né? Já viram essa figurinha aqui? 2 cavaleiros medievais, né? Eu acho que vocês já viram isso aqui em algum lugar. Já. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Perfeito. Quem não estiver ouvindo, fala, tá? Sim. Vocês já ouviram isso aqui. Então, pois é, o que acontece? São os cavaleiros templários, né? Eram aqueles que estavam tentando, na época, tomar... tirar, né, Jerusalém lá dos otomanos, dos muçulmanos, enfim, não interessa a questão histórica. Mas você já ouviu falar a palavra hospital? Hospital nasceu nessa época, na Idade Média. Por quê? Aqueles soldados da Europa, né, que carregavam a cruz, né, a famosa cruz aqui, a cruz, né, que são os cavaleiros, né,
templários, que aí tem aqueles vários filmes que formam, enfim. Esses cavaleiros templários eram aqueles cavaleiros guerreiros que iam para Jerusalém tentar tomar Jerusalém dos muçulmanos, até que conseguiram, quando Marco Polo foi lá, pegou e conseguiu pegar, enfim. Mas a palavra hospital, que a gente usa hoje, vem desses cavaleiros aqui, ó, de preto, chamado de cavaleiros hospitalários, do latim. Por quê? A ordem de Malta Nota ou cavaleiros hospitalários, olha só que interessante isso, professor Trapió. Oficialmente, ordem soberana e militar hospitalária de São João de Jerusalém, ó, de Malta. É uma organização internacional católica que começou com uma ordem beneditina fundada no século lá, durante o século XI, durante as cruzadas. Essas cruzadas eram o Ocidente tentando tomar Jerusalém dos muçulmanos, né? Aí os cavaleiros cruzados, templários. Mas que rapidamente se tornariam uma ordem militar cristã, uma congregação de regra própria. O que significa isso? Que esses cavaleiros hospitalários, no meio do caminho, eles começaram a criar locais para tratar os doentes de guerra. Então, daí nasceu hoje que a gente vê hospital, que não é um ambiente que você cuida de doentes, onde vocês vão trabalhar, provavelmente. O hospital vem dessa época o nome, desses cavaleiros hospitalários e de hospitalidade, ou seja, de pegar aquela pessoa e curar, pegar, receber e tratar. Então, começa-se aí a ter uma ideia de você ter um possível local que você junta os doentes, né, de guerra, na época, óbvio, né, porque o povo, dane-se o povo, mas essas pessoas que utilizavam essas armaduras eram pessoas da nobreza, da guerra, enfim, eram pessoas de terreno, mas tinha uma parte desses guerreiros que eram conhecidos como hospitalários, que ficavam defendendo regiões que recebiam os doentes, os enfermos de guerra, etc. Daí nasceu o hospital, os hospitais, desses cavaleiros hospitalários. Perfeito? Vamos lá. Na Idade Média, né, exercícios passaram a ser utilizados para aumento da potência corporal ou diversão. Aí já começa a atividade física. Ó. Aí acabou aquele problema todo, né? Lembra? Aí o Leozinho, lembra que eu falei? Leonardo da Vinci veio resolver o nosso problema, né? Aí começou, ó, valorização do corpo e beleza física. Aí você lembra as esculturas feitas por Michelangelo, né? Você tem o Davi, aquelas estátuas de granito de 4 metros, com corpo perfeito, né? Você consegue estudar anatomia de superfície só olhando pela estátua, ou seja, aí começou a decadência dos conceitos morais rígidos, e aí começaram a subir, né? Começaram a ciência tentando se engatinhar, tentando voltar, né? Avanço dos estudos e origem das universidades, né? Busca da compreensão do mundo e conhecimento. Aí começa o retorno do século XV, né? Século XV, 1400, 1500, retorno dos estudos sobre o cuidado com o corpo. Ó. Mercurialis, princípio básico para a ginástica médica. Exercício para conservar um estado saudável já existente. Ou seja, já sabiam que fazer exercícios regularmente te mantinha no estado com menor possibilidade de doenças nessa época. Vocês vão trabalhar com atividade física, embora não façam educação física. Uma coisa é prescrever exercício físico, outra coisa é entender, são coisas diferentes. Vocês vão trabalhar com o corpo. Professor, seu áudio ficou muito baixo. Tá muito baixinho? Espera aí um pouquinho. Deve ser a internet que tá melhor? Melhorou. Melhorou, deve ser a internet, tá? Porque eu tô bem perto da boca. Então, os exercícios eram... Deixa eu fazer um negócio. Será que é o volume do meu computador? Okay? Não sei se... Tá melhor? Não sei, acho que é a mesma coisa, né? Vamos lá. Mas aí, se estiver ruim, você fala, tá? De novo. Então, assim, começou essa história, né? Tá baixo. Desculpa, repete. O áudio está baixo mesmo. Tá muito baixo? Meu Deus. Tá. Mas não tem problema, não. Depois eu passo a aula para vocês, aí vai estar com a gravação do meu computador, tá? Aí a voz vai estar alta, se vocês quiserem ouvir, tá bom? Deixa eu contar. Beleza. Não preocupa, não. Estranho que tá baixo, não tava baixo. Assim. Quem tiver fone é melhor, porque eu tô ouvindo ele agora.
Porque assim, o interessante nessas aulas online sempre que vocês têm um fone, tá, gente? Porque fica fica bem melhorzinho, tá bom? Vou tentar falar mais alto. Então, assim, aí começou exercícios individuais especiais para convalescentes. Pessoal, pessoas, olha que interessante isso aqui. Pessoas convalescentes, pessoas acamadas, aí começou a fazer exercícios especiais, não aqueles básicos, né? Ó, como os para os enfermos, né? Exercícios para pessoas com ocupações sedentárias. Nessa época, se sabia que se você não fizesse nada na sua vida, ficar sentado o dia inteiro comendo, você ia morrer. Então já tinha essa ideia, né? Aí veio o Mercurialis. Sabe por que Mercurialis? Mercúrio né, na época, né? Aqui já é Roma, né, no Renascimento, mas Mercúrio é o mesmo deus de Hermes, né, na mitologia grega. É aquele que usa aquelas asinhas no pé, que se move muito rápido. Não sei se vocês já viram isso. Tem um capacete com asinha. Se vocês viram aquele filme para criança, né? Que é o nome? Que fala de mitologia grega, é bem legal, né? Mercúrio, né? Tanto que tem na Marvel, não tem o Mercúrio? É aquele que corre rápido, acho que é Mercúrio o nome dele. Né? Enfim, é por isso. Ou seja, Se eu não me engano, acho que é o bichinho de azul. Isso. Nossa, deu um relâmpago. Tá? Agora começou o relâmpago. Mercurial. Então, ou seja, chegou-se à conclusão do Renascimento. Ou seja, percebam, quando a Idade Média acabou, o problema todo, aí quando veio o Renascimento, daí o nome Renascimento, começaram a perceber que você movimentar o corpo te livraria de algumas doenças. Interessante, né? Olha lá. Ou seja, preocupação com o tratamento da doença e manutenção das condições normais existentes. Viu a diferença da Idade Média? Da antiguidade, você está doente, a gente faz o que puder para te curar. Agora, no Renascimento, vamos te tratar e vamos tentar te manter em condição normal. Ou seja, né, não vamos tentar agora não deixar você cair na doença de novo. Isso significa que começar a pensar no Renascimento no século XV, isso a partir de 1400, em prevenção. Olha que interessante, né? Aí, ó, aí já é bem mais cedo, né? Entre o Renascimento e a Industrialização, 1864. Sociedade Médica de Berlim, na Alemanha, né? Começa a diferenciar a ginástica de indivíduos sadios, sãos, e dos doentes. Ou seja, eu tenho ginástica para quem está saudável. Agora, existem tipos de ginásticas para doentes. Ó, te lembra quem aqui agora? Ó? A fisioterapia, cinesiologia, biomecânica, movimentos feitos pelo corpo de forma terapêutica para tratar doenças. Já começou aqui, ó, diferenciar. Diferença das ações profissionais conforme o estado de saúde da população atendida, doente não doente, ou seja, esse tipo de doente, ele tem que fazer esse tipo de exercício. Essa pessoa saudável vai fazer isso aqui. Então, começaram a perceber que pessoas que eram doentes começaram a associar algum tipo de movimentação do corpo para tratar. Ou seja, a fisioterapia nasce aqui, na época da industrialização. Nasce como conceito, porque a profissão ela nasceu muito antes, mas e foi idealizado em 69, na data, enfim, setembro, tal, que vocês têm lá a data. Mas que é o aniversário da profissão, que ela foi na carteira lá, enfim. Mas ela começa a atender indivíduos lesados, de guerra, de qualquer coisa, qualquer tipo de situação, né? Então, ó, aí vem o problema, aí que a fisioterapia vem com força, porque, né, o que seria a ideia de fisioterapia, que é a industrialização, né? Na época da Revolução Industrial, começando na Inglaterra, né? Ou seja, transformação social, com produção em grande escala, mediante a utilização de máquinas. Aí começa o problema. Doença pra caramba, devido à jornada de trabalho. Não, gente, se vocês reclamam de trabalho hoje, vocês não têm ideia do que era na época. Eu também não tenho porque eu não trabalhei, mas quando você vai ler, trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia, crianças trabalhando, e dane-se, tinha que trabalhar para comer, e não tinha nada, e ninguém que protegesse você disso. Não tinha. A jornada de trabalho era estafante. As pessoas precisavam trabalhar. Por exemplo,
fábrica de tecido, 24 horas, quando descobriram o vapor, que a máquina poderia ficar rodando, de ter alguém mexendo naquilo e não parava, aí começaram as doenças do corpo, as lesões ocupacionais pelo trabalho repetitivo, condição sanitária, você imagina, e alimentar essas pessoas precárias, né? Olha, começou com Ford, Henry Ford, foi o primeiro que é o nome dele aqui, a fazer os primeiros carros, se eu não me engano. Famosa produção em linha, né, professor? Repete, Tarruca, sua voz. Famosa produção em linha. Perfeito. Foi a primeira pessoa que começou a fazer, que ele pensou, né? Poxa, um carro demora muito para fazer. Eu preciso aumentar a velocidade. Vamos fazer a produção em linha. E é feito até hoje assim. O carro ele entra numa ponta com um chassi e ele entra numa ponta aqui e ele vai correndo numa esteira e as pessoas vão montando. E ele sai na outra ponta montado em minutos. Aí começou o problema. Agora você imagina, esse cara com essa chave de fenda o dia inteiro apertando o mesmo parafuso, fazendo o mesmo movimento com o braço, sem descansar por 12 horas, 18 horas no dia. Esse aqui. Começou-se aí as doenças do corpo e não tinha condições para proteger o trabalhador na época, né? Então, epidemias de cólera, tuberculose, alcoolismo, acidente de trabalho, aí começa todas as desgraças, né? Por quê? Condições sanitárias péssimas, cólera, tuberculose, aí começou os problemas psicológicos, alcoolismo, a depressão, aí já tem o que? Trabalho infantil. Aí começaram, né? A utilização da metodologia científica em escolas de medicina para estudo de novas doenças, busca de causas nos indivíduos, né? Não no aspecto social, higiene, ambiente de trabalho, né? Ou seja, o que está causando isso, né? Aí começou a atenção ao indivíduo doente. No século XVIII, 1700, né? Surge o atendimento hospitalar e as especialidades médicas. Aqui nasceram as especialidades que são médicas, né? Ou seja, preocupação com a cura, recuperação e reabilitação, que aí entram vocês estão aqui para isso, fazendo faculdade para isso. Lembra? Os cavaleiros hospitalários, vem daqui essa ideia dos hospitais, tá vendo? Recebendo os machucados de guerra contra os muçulmanos lá na época, né? Ou seja, daí vem várias condições, enfim, né? Só para vocês terem uma ideia, acho que eu já falei para vocês, isso aqui é uma slide que eu coloquei aqui, mas para comentar, mas nem tem muita importância, da onde vem, né? A criação da vacina veio nessa época, né? Logo depois, General, 1798. Né? A palavra vacina vem de vacínia, né? Ela vem de vaca, né? Porque na época a varíola, existiam dois tipos de varíola, na verdade, né? A varíola bovina e a varíola humana. A varíola é transmitida por um vírus. Se vocês estão preocupados com o coronavírus, gente, vocês não têm ideia. A varíola, 80% de quem pega a varíola morre. 80% de quem pega a varíola morre. Existe um vírus parecido com a varíola, bem fraquinho, que não mata. Mata só se a pessoa tiver condições de saúde precaríssimas, que é a varicela, que você chama de catapora. São vírus parecidos. A catapora é a varicela. A varíola é o bicho. Pegou, certo? Pegava na época, era certo, você ia morrer. Tanto que lembra um pouco a catapora, se você olhar. As pústulas horríveis. Pode deixar até cicatriz, enfim. Só que tinha varíola no boi. Então, e a gente pegava, né? O ser humano pegava a varíola bovina. Só que não matava. A varíola bovina era um vírus mais brando. Embora ele era do boi, o vírus conseguia ter acesso à célula do ser humano, mas não era tão grave. Era como se fosse uma catapora tranquila. Né? Beleza. O que esse cara fez, esse gênero aqui? Foi o criador da vacina nessa época. Começou a se preocupar com a prevenção. Aqui nasceu a prevenção de tudo. O que aconteceu? Ele pegou essa vaca, tirou o que estava com varíola, foi lá nas pústulas, nas bolhas com pus, tirou isso daqui, injetou numa criança, numa criança, e beleza. Obviamente a criança pegou varíola, a varíola bovina, mas ele sabia que a criança ia morrer, né? A criança melhorou. Deixou-se passar 6 meses. Aí ele pegou, foi numa pessoa que tinha varíola de verdade, a varíola humana que mata, tirou o conteúdo dessas pústulas aqui e injetou na mesma criança que ele tinha feito com a da vaca. Ou seja,
A criança não ficou doente. Olha só. Daí nasceu a vacina, que vem do termo vacínia, que é vaca em latim. Por isso que nasceu a vacínia, de vaca, da vaca. Ou seja, porque os vírus eram muito parecidos. E quando ele injetou o vírus da vaca, da varíola da vaca, na criança, a criança começou a criar anticorpos. Como a varíola da vaca não mata, ele injetou, e a criança criou anticorpos. Quando ele injetou a varíola humana, que mata, os vírus são parecidos. A criança já tinha um anticorpo pronto lá. Daí nasceu a vacina, a descoberta que você produziu anticorpos, e que quando você pega um tipo de vírus, você não pega o mesmo vírus 2 vezes, quando você é curado dele. Veio daqui, dessa época. Ó. Daí a importância da vacina. Ó, isso aqui é varíola, gente. Ó. Tá vendo? Mata, é terrível. Né? Daí veio a vacinação. Salvou milhões de pessoas. E ainda você consegue ouvir na internet pessoas que são anti-vacina. Olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. A gente está voltando à Idade Média. O que está acontecendo? Triste. Muito triste. Né? As pessoas terem esse tipo de pensamento, não estarem estudando ainda. Né? Aquele aqui, ó. Jenner, 1798. Aí, nascimento da fisioterapia como profissão, avanço científico, necessidade tecnológica, as necessidades sociais. Né? Nasce como fruto da lógica dos absurdos. O que é isso? Lógica dos absurdos. Antigamente, na época da Revolução Industrial, alto índice de acidente de trabalho, disfunções orgânicas devido ao trabalho, más condições ambientais e guerra. Todo mundo aqui vai ficar lesado, todo mundo aqui vai ficar depois com dificuldade de voltar a trabalhar, de voltar a ter as suas AVDs. As suas AVDs. Deixa eu tirar isso aqui. Vou descer. Ou seja, se vocês lerem isso aqui, ó, lá na disciplina de vocês, AVDs. Opa, AVD. AVD é um resumo que a fisioterapia usa muito para atividades de vida diária. Se a pessoa não consegue ter uma atividade de vida diária, o que é uma atividade de vida diária? Tomar um banho, andar, pentear um cabelo, escovar o dente. Isso é atividade de vida diária. Tem gente que não consegue fazer. Você entende? Caminhar. Então, a fisioterapia nasce como fruto para isso, para ajudar essas pessoas que não conseguem ter atividade de vida diária. Perfeito? Ou seja, reabilitação para reinserção do indivíduo em uma vida social e produtiva. Então, olha que interessante. Você vai pegar um indivíduo que está completamente fora da sociedade no quesito trabalho, produção, questão social, uma pessoa que não sai de casa porque tem vergonha de alguma questão física, etc. Tal. A fisioterapia vem com essa importância, digamos assim, com essa força, né? No Brasil, se implantou como solução para reabilitar as vítimas de guerra, de acidente de trabalho e outras doenças, né? Assistência curativa e reabilitadora, ó. 1879, ó, início da fisioterapia no Brasil. Serviço de eletricidade médica e serviço de hidroterapia no Rio de Janeiro. Olha só, eles começaram a utilizar a eletricidade na medicina, né? Para fim curativo. Aí você tem a eletroterapia, que é utilizada na fisioterapia, que vocês vão ter. Eletro, termo, fototerapia. A eletro aí, ó. E hidroterapia, né? A água, enfim. Eu até expliquei para vocês como é que a água ajuda e tal. Em 1884, primeiro serviço de fisioterapia da América do Sul. Que legal, né? O Hospital de Misericórdia do Rio de Janeiro. 19, Departamento de Eletricidade Médica em São Paulo. Né? 29, Serviço de Fisioterapia do Instituto Rádio Arnaldo, ó, Santa Casa. Aí vai indo, ó. Década de 50. Aí começa o problema, ó. Poliomielite. Poliomielite era um problema na época da década de 50, porque dá sequela motora. Vocês conhecem alguém com poliomielite? Vocês sabem o que é poliomielite? Não. Pois é, por que vocês não conhecem? Ela não mata, não, ela deixa problema motor, ela deixa a pessoa fica paraplégica.
não existe poliomielite, mas que ela foi erradicada do Brasil devido à vacinação, meus queridos alunos. Cadê os antivacinas? Não é? Não é? Deve ser terrível para uma pessoa pegar um vírus e não conseguir andar mais. Aí com 2, 3 gotinhas, Zé Gotinha, lembra? Vocês já ouviram? De vez em quando tem, né, volta a vacinação, tem que voltar de tempos em tempos para você manter a erradicação da poliomielite. Tem país aí na África, gente, que a poliomielite está terrível. Países pobres, né? Bem pobres. 51, primeiro curso de formação de técnicos em fisioterapia na USP, ó. Novos profissionais que surgiram como auxiliares médicos. Até 56, duração 2 anos. Tudo isso que eu estou falando, ó, provavelmente vai ter lá um slide, uma mulher, um homem falando lá sobre isso aqui. Tá? Instituto Nacional de Reabilitação, fundado por médicos, ó, local onde se formavam os fisioterapeutas. Ou seja, fisioterapia, na época, era igual à reabilitação. E aí, na legislação, parecer de 63, ó, aqueles zilhões de leis que tem lá, porque provavelmente vocês vão ver isso lá nas aulas online e tal. Primeiro documento relativo à criação e à regulamentação da profissão no Brasil. Define os profissionais de fisioterapia como auxiliares médicos que realizam tarefas de caráter terapêutico. Então, ou seja, começa aí, ó. Declare a pretensão, ó. Profissionais como técnicos de terapia, embora mesmo pareça que declare a pretensão de formar profissionais de nível superior. Legal. Em 69, já tinham 6 escolas de formação para a fisioterapia. Daí nasce a fisioterapia. Decreto-lei de 1938. 13 de outubro de 69, a profissão foi legalmente regulamentada. 13 de outubro. Né? Então, aí reafirma que o fisioterapeuta é um profissional de nível superior. Isso. Tanto que aqui é o aniversário da profissão, de vocês. Né? Vocês vão se formar. Né? Nível superior, estabelece como funções privativas do fisioterapeuta a execução de métodos e técnicas para restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente. Isso aí é coisa sua, de vocês, não é coisa médica. Médico não pode prescrever o que você tem que fazer para reabilitar alguém. Mande-o estudar lei e estudar fisioterapia, se ele quiser reabilitar alguém. Médico cura. Pode exercer cargos de direção e assessoria técnica em estabelecimento público particular. Exercer o magistério no nível superior. Olha eu aqui, ó, dando aula para vocês. Pode supervisionar trabalhos de outros profissionais, ó, tá vendo? Interessante. 3 de outubro, dia do fisioterapeuta, que é a profissão de vocês. Você já entende por que é o raio, já entende por que é a cobra, das 2 cobrinhas, da onde vem a profissão de vocês. Ó. 75, Conselho Federal foi criado e todo fisioterapeuta deve ser inscrito no conselho e ter sua carteira de identidade profissional a partir de 75. Então, quando você se formar, você já sabe. Você vai se formar, vai pegar o seu diploma, sua colação de grau, vai lá, vai pagar uma taxa de R$700 por ano, para você poder trabalhar. Eu não pago, porque eu nunca trabalhei como fisioterapeuta, eu sou professor, então não preciso. Mas se amanhã eu quiser trabalhar como fisioterapeuta, tem que ter o registro. Se você trabalhar sem o registro, isso é crime, você pode ser preso, tá? Aí são as leis lá. Então, são os documentos oficiais, enfim, né? Existe no Brasil aproximadamente 300 cursos de fisioterapia, mais de 55 mil profissionais no Brasil, 50% atuando como fisioterapeuta. Metade não atua, porque outra metade está dando aula, outra metade está fazendo pesquisa, entendeu? Como eu, pesquisador, professor. Certo? A OMS prevê como ideal a relação de 1.500 habitantes para um fisioterapeuta, o que projeta o mercado no Brasil de 110 mil. Então, ou seja, está faltando fisioterapeuta no Brasil. Então, é uma profissão que está em ascendência, continua em ascendência, está faltando fisioterapeuta, porque há 55 mil, há uma estimativa de necessário 110 mil, só que as pessoas querem ficar concentradas nos grandes centros. Né? Ninguém quer ir para o interior. Né? Você imagina quanto uma prefeitura de São José do Tomé do Mato Dentro deve pagar? Deve pagar bem, né? Porque ninguém quer ir, entenderam? O pessoal quer ficar, paga bem, mas o pessoal quer ficar nos grandes centros, cidade grande. Aí você acaba acumulando. Aí, não tem trabalho de fisioterapia aqui em Vitória, Vila Velha. Está todo mundo aqui nos grandes centros. Já parou para pensar que você pode andar 100 quilômetros longe da sua cidade? 100 quilômetros, não é nada. Você pode ter um puta trabalho.
Tem que pensar nisso, tá, gente? Isso é conselho meu, assim. Né? Assim, você tem que pensar, as pessoas ficam muito com a cabeça fria. Ah, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Laranja Serra, sei lá. Ah, vai aqui do lado, Colatina, vai aqui do lado para Domingos Martins, 46 quilômetros, você sobe a serra em 20 minutos, você está em Domingos Martins com frio gostoso. Não tem. Ó, em Domingos Martins eu vou muito lá, porque eu gosto muito de cerveja artesanal, agora beber lá. Eu só conheço duas clínicas, uma clínica de fisioterapia. Só tem um fisioterapeuta lá. Um fisioterapeuta em Domingos Martins. O cara não sabe enfiar dinheiro mais. Então, porque as pessoas ficam aglomeradas nos grandes centros. Pensem nisso, tá? Isso fica como um conselho, não de professor, de amigo. Nós estamos nos formando como amigos também. Pensem nisso, nessa possibilidade. Olha só, 55 mil precisa de 110. Todo mundo concentrado nos grandes centros. São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro. Tá? E ok. E aí? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo feliz? Sim, senhor.